Olá, muito bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem, mesmo com o mercado assim. Se você assistiu o meu vídeo de sexta-feira, eu fui muito claro e objetivo quanto a exatamente isso que nós estamos vendo: o mar vermelho. Pessoal, muito prazer, eu sou o Wilker e venho aqui trazer uma atualização do mercado cripto, mercado de ações americano e conjecturar, com base em análise técnica, quais serão os próximos movimentos dos mercados. Fique ligado, temos muita informação, price action e análise gráfica para mostrar para vocês. Bom, como eu falei na sexta-feira, que nós tivemos esse cenário aqui verde, as pessoas conjecturando que o Bitcoin estava se segurando, enquanto o mercado de ações estava despencando 10%. E eu cheguei até a comentar que haviam sim muitas ordens de compra na área dos 84 mil, mas será que essas ordens de compra está sendo porque o Bitcoin estava barato, por isso que ele estava se segurando, ou porque eles estavam preparando um mega despejo? E foi exatamente isso que nós tivemos. Um mega despejo. Olha para isso. Espero que você tenha sobrevivido a esse desastre que aconteceu, uma queda de 10%. Vou repetir, 10%. SP500 caiu 10%. O Bitcoin apenas estava atrasado, fingindo estar tudo bem, enquanto pessoas ainda estavam entrando com operações de longo exatamente nessa área aqui. Tudo bem, ele encontrou suporte aqui, uma vez, aqui, duas vezes, aqui, três vezes. Eu até comentei no vídeo, foi muito claro, para você que assiste os meus vídeos, você estava sabendo. E eu disse que a próxima vez que ele viesse testar os 81 mil, provavelmente os 81 mil não seguraria. Porque cada vez que você toca no nível, você vai enfraquecendo o nível. Seja suporte, seja resistência. Quanto mais toque você faz, você enfraquece ela. E a maior probabilidade é que depois da terceira vez, pode romper a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Pois bem, então eu espero que você tenha sobrevivido a isso. Espero que você não tenha entrado em desespero e se desfeito das suas posições. Porque, pessoal, o mercado ele é desenhado para tirar o seu dinheiro. Ele é desenhado de forma impecável ao longo de dezenas e dezenas e dezenas de anos. Estruturado de uma forma que entra na tua psicologia, na tua emoção,
fazendo com que você cometa erros, para que eles, os grandes players, os que mandam nesse mercado, possam lucrar em cima do seu rico dinheirinho. E como é esperado, após um grande dump como esse, um bounce. Mas esse bounce é movido praticamente por liquidações. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele veio aqui retestar o nível que ele perdeu, confirmando a perda. Tudo bem que nós tivemos uma notícia que, digamos, impulsionou esse movimento, mas ele era esperado de qualquer forma por análise técnica de gráfico. E qual foi a notícia? A notícia foi que Donald Trump estaria pausando as tarifas geral, fazendo com que o Bitcoin recuperasse dos 74 mil até os 81 mil. Muito lindo, se fosse verdade, mas não foi. E juntamente com ele, também a SP500 entrou, né, e colocou 2 trilhões e meio de dólares nesse fake pump. Olha só. Saiu daqui, foi lá em cima, saiu dos 4.800 pontos e foi bater lá nos 5.300 pontos e já devolveu tudo de novo. Pois bem, pessoal, então qual foi o cenário aqui que nós estávamos vendo na sexta-feira que nos dava mais probabilidade para a queda? Vamos dar uma recapitulada aqui para que vocês possam entender como é que nós podemos observar o gráfico sem levar em consideração notícia, cortina de fumaça, o disse-me-disse, fake news. Porque no gráfico está a verdade pura, nua e crua de compradores e vendedores, a sua psicologia e as suas emoções. O que nós estávamos vendo aqui? Nós estávamos vendo esta linha de tendência de baixa que vem do all-time highs, tá? Tínhamos essa linha de suporte que vem desde a nossa baixa de 49 mil de agosto de 2024 do Japão Carry Trade, do crash que teve. Nós temos aqui o nosso perfil de volume, que nos dá um norte para onde que o mercado pode começar a reverter ou a suportar uma queda. Tá? Nós temos esse mais local e nós temos esse outro maior, mais abrangente. Esses perfis de volume contêm 3 níveis principais: suporte majoritário, linha verde, ponto de controle, linha central, resistência majoritária, linha vermelha, ponto mais alto. Tá bom? E o que acontece? Nós tínhamos sim encontrado suporte aqui, fomos buscar a nossa resistência majoritária, desvio da resistência majoritária, veio para retestar a resistência majoritária como suporte, foi negado. Com isso, retornamos para o ponto de controle e por norma do volume, do perfil de volume, uma vez que você entra na zona da resistência majoritária e você não é aceito como suporte, eventualmente você vai buscar o suporte majoritário desse perfil de volume. Então ele vem aqui para o ponto de controle, fica aqui ping-pong aqui, mas vai buscar lá o seu suporte majoritário. Veio mais uma vez,
ponto de controle, e aqui começou a mostrar a sua fraqueza, porque ele nem sequer chegou aqui na nossa linha de tendência de baixa, muito menos aqui na nossa resistência majoritária. E já voltou para o ponto de controle. Veio do ponto de controle de novo, mais uma vez não conseguiu chegar na nossa linha de tendência de baixa, muito menos no nossa resistência majoritária, mostrando fraqueza. E diante dessa fraqueza, foi se formando um triângulo, como vocês podem ver, um triângulo simétrico. Tá vendo? Uma ponta de flecha. Ponta de flecha. E se nós olharmos aqui, o que acontece? Nós temos dois cenários com os triângulos simétricos. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que eles se dão. Exatamente assim. Isso em termos de probabilidade. Quando a tendência vem de baixo, de cima para baixo, ou seja, tendência de baixa, e começa a formar um triângulo simétrico, 70% dos casos ele quebra para baixo. Quando estamos no uptrend, ou seja, numa tendência de alta, começa-se a formar um triângulo simétrico, 70% das vezes ele quebra para cima. Pois bem, e aqui é visível que ele vem de uma tendência de baixa e começou a formar um triângulo simétrico, ponta de flecha. Como vocês podem ver, quebrou para baixo. E nessa quebra para baixo, aqui seria nosso suporte majoritário. Mas como eu falei para vocês, depois da terceira vez, ele pode quebrar a qualquer momento. E ele exatamente fez isso. Passou direto como uma faca quente na manteiga. Olha só. Faca quente na manteiga. Não conseguiu encontrar fundo aqui. E foi buscar bem próximo da nossa linha, que é o nosso determinante se ainda teremos bull market ou não. Tá? Foi buscar lá, bem próximo. Tivemos a notícia do fake news das tarifas do Trump sendo pausadas, voltou, retestou, foi rejeitado e agora está voltando a cair. Pois bem, e a queda? Terminou? Tem sinais que mostram que a queda terminou? Bom, o que nós podemos observar? No gráfico diário, vamos começar pelo gráfico diário, o que nos mostra? Nos mostra, sim, que essas nuvens verdes e amarelas e vermelhas significam o fluxo de dinheiro entrando ou saindo dentro do ativo. Quando está verde, o ativo está tendo entrada de capital, o que ocasiona a alta dos preços. Como vocês podem ver aqui, money flow verde, altas de preço. Money flow entrou no vermelho, quedas de preço. Mas um sinal importante está acontecendo aqui. Como vocês podem observar, nós tivemos esse pico aqui, né, extremo de saída de capital. Nós temos esse outro pico aqui, que já foi bem abaixo,
Como vocês podem ver, esse pico abaixo desse outro pico aqui. Ou seja, a saída de capital tem reduzido a sua intensidade. E se observarmos, ligando esse pico aqui nesse outro pico aqui, ó, esse primeiro pico é do dia 22 de março, esse outro pico aqui é do dia 31 de março, e onde nós estamos agora, pode-se notar uma diminuição da pressão vendedora, ou seja, da saída de capital do ativo. Isso é um ponto positivo. Mas, para entrarmos ainda na fase verde, que é a fase de expansão do preço, ainda está bem longe. O que mostra, o que pode dar precedente, tá? Precedente, probabilidade de, novamente, né, nós, daqui de onde nós estamos, nós já viemos e retestamos aqui o ponto onde nós perdemos, que é a nossa resistência majoritária, né? Estamos sendo rejeitados desse ponto aqui, tudo bem. Agora, nós podemos vir retestar o fundo para confirmar se ele é um fundo verdadeiro ou não. Então, a probabilidade sim de ainda termos mais uma queda, vir retestar os 74 mil e possivelmente, né, até mais fundo, tá bom? Contando que abaixo dessa linha dos 73 mil seja testado, mas rapidamente temos que ter um bounce acima dessa linha, confirmando assim a continuação do bull market. Então, isso aqui está ainda na mesa, tá bom? Isso ainda está na mesa. E como é que nós podemos perceber isso? Estou dando um zoom out aqui, tá bom? Nós podemos observar o gráfico do Bitcoin desde o bear market e vamos puxar uma retração de Fibonacci do fundo do bear market até o topo que foi feito lá quando o Bitcoin rompeu o seu all-time high e foi bater lá nos 73 mil. Nós podemos observar que pela retração de Fibonacci no bull market, ele respeita o 0,382, que mostra uma tendência de alta forte. Conseguem ver? Então ele veio lá do fundo do bear market, lá dos 19 mil, deixa eu ver, foi dos 15 mil até os 73.300, encontrou suporte no Fibonacci 0,382, que é um Fibonacci que mostra um pullback raso, demonstrando forte tendência de alta. Tá bom? Vamos fazer esse mesmo processo agora desse fundo aqui até o nosso all-time highs lá de 109 mil. E vamos ver em que conclusão que nós chegamos. Retração de Fibonacci, fundo até o topo. Deixa eu excluir aqui esse outro anterior. Que conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos
é que ele veio buscar o zero entre o 0,50 e o 0,618. Deixa eu excluir essa seta aqui. Não, não vou excluir não. Olha aqui. Muita atenção. Como vocês podem ver, o 0,382 estava em 86.548 e ele foi claramente rompido para baixo, ou seja, já não mostra mais uma tendência forte de alta. O 0,5 mostra uma tendência média de alta. E o 618 mostra-se uma tendência baixa de alta, mas ainda mostra uma tendência de alta. O 0,786 mostra uma tendência baixíssima de alta. E abaixo daqui já não temos mais uma tendência de alta, tá bom? Já não temos mais. Então, que conclusão que nós podemos chegar? A conclusão é exatamente essa que eu desenhei aqui nessas setas. Ele está entre o 0,5 e o 618. Tá bom? O 618, assim podemos dizer, é a última linha de defesa desse bull market para uma tendência razoável de alta. Se ele vir buscar o 786 aqui, nós podemos já dizer que o bull market já não existe mais. E o que nós teremos é uma alta mais baixa do que a alta anterior. Até o 618 ainda há possibilidades de nós tomarmos essa alta aqui de 109 mil e rompermos ela, tá bom? Abaixo, a probabilidade diminui drasticamente, tá bom? Então, pessoal, como eu desenhei aqui nas setas, vocês podem ver que a 618 está exatamente aqui como eu desenhei. Então, ele pode vir aqui, fazer uma alta, buscar uma liquidezinha, como ele fez, voltar para retestar esse fundo, pegando a liquidez de todas as pessoas que longaram daqui, e vir buscar os 72 mil, retração de Fibonacci de 618, mas rapidamente ele precisa voltar e recuperar esta linha branca aqui. Para aí nós podemos ainda cogitar um bull market. Foi claro? Pois bem, então esses são os movimentos a curto prazo para o Bitcoin. Estamos longe ainda de sairmos dessa zona de perigo. Pela análise gráfica, o money flow está sim diminuindo, mas nós ainda temos, como vocês podem ver aqui, um ponto vermelho no diário, um ponto vermelho no 2 dias, um ponto vermelho no 3 dias, um ponto vermelho no 4 dias e os 5 dias, um ponto vermelho. Então, a tendência bearish ainda continua muito forte. E esses pontos vermelhos precisam ser transformados em pontos verdes para que nós possamos assim começar a esperar a tão nova alta, tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins, coisa que ainda não podemos dizer. Entretanto, como vocês podem ver aqui,
A linha branca ainda não foi perdida, ela ainda pode ser perfurada, buscar o 618 de Fibonacci e retornar acima, mostrando ainda tendência de alta para esse período do bull market. Se olharmos aqui no semanal, a coisa mostra-se tendenciosa para baixo. Como vocês sabem, a nuvem verde mostra o money flow, a entrada de dinheiro no ativo e a saída de dinheiro do ativo. E como vocês podem observar, desde o nosso pico lá em 2 de dezembro, há uma queda do dinheiro do ativo, ou seja, tendência de baixa do ativo ainda persiste no semanal. No diário, está mostrando que ele está subindo, mas ainda não está sendo refletido no semanal. Então, pessoal, o que precisa acontecer? A tendência de alta do money flow do diário precisa continuar para que nós tenhamos algo assim no money flow do semanal, para se buscarmos novas altas. E essa nuvenzinha branca aqui que vocês estão vendo é o VWAP, tá bom? É o VWAP. Mostra a tendência de preço. E vocês podem ver quando o VWAP cruza a linha central aqui, ou seja, cruzou de tendência de baixa para tendência de alta, o preço corresponde. Olha só, cruzou, preço subiu. Cruzou para baixo, o preço caiu. E ele estava voltando para cima, mas teve uma curva para baixo, está nesse sentido agora, como vocês podem observar. Então, não é sábio dizer, com base na análise gráfica, que os ativos estão saindo dessa tendência de baixa. Ainda não. Como eu comentei nos vídeos anteriores, enquanto o Fed não mudar a sua tendência e reverter, diminuir as taxas de juros dos Estados Unidos para que mais dinheiro possa ser tomado emprestado com juros mais baixos e esse dinheiro entrar no capital dos ativos de risco, stocks, ações e cripto, dificilmente nós teremos altas sustentáveis. Isso já foi falado aqui no canal. Uma coisa boa que eu posso ressaltar é que hoje o Fed está sim em uma reunião de emergência para discutir exatamente isso. Pode ser que esse cenário de apocalíptico possa ser revertido sim no curto prazo. Isso é possível. Entretanto, ainda essa é a nossa realidade. Quando isso acontecer, a nossa realidade será outra. Tá bom? Então, para o preço do Bitcoin, esses são os cenários prováveis de curto prazo. Beleza? Melhor momento de longar seria daqui, foi na madrugada, e o melhor momento de shortar foi exatamente aqui, nesse swing failure, né, SFP, que teve dessa busca por liquidez e agora o preço está revertendo. Como nós comentamos no vídeo passado, o Ethereum iria buscar o que, pessoal, que eu falei? Os 1.500. E o que foi que aconteceu, pessoal? Foi buscar os 1.500. Por quê? Porque o Ethereum estava mostrando fraqueza aqui no suporte majoritário, como vocês podem ver. Deixa eu dar um zoom out aqui. Eu mostrei isso aqui para vocês. Nós tínhamos esse perfil de volume e o Ethereum estava se segurando aqui
enquanto a Solana já tinha perdido. Vamos entrar no gráfico da Solana agora. Ele estava se segurando aqui, mas mostrando fraqueza. E eu falei, se ele perder esse nível aqui, ele ia buscar os 1.500. E foi exatamente lá que ele foi buscar. Deu o seu pullback agora para cima, buscando liquidez. Pontinho branco aqui mostra liquidez. Buscou a liquidez e agora está retrocedendo. E a situação do Ethereum não muda enquanto a situação do Bitcoin não mudar, tá bom? E a Solana, como nós falamos, ela estava já abaixo do seu perfil de volume. Aqui, vou mostrar para vocês. Nós tínhamos esse perfil de volume aqui. E o preço da Solana já estava, no momento que eu gravei o vídeo na sexta-feira, já abaixo desse perfil de volume, tentando recuperar. Não conseguiu, foi rejeitada, perdeu o seu perfil. Eu até abri aqui um outro perfil de volume, mais local ainda, aqui de apenas do dia 2 de abril para cá, ou seja, 5 dias. Né? E vocês podem ver que ela, depois que perdeu o perfil de volume anterior, com base nesse perfil local, ela veio aqui, o ponto de controle local, retestou o resistência majoritária, foi rejeitada, voltou para o ponto de controle, ficou aqui ping-pong aqui, como sempre acontece nos pontos de controle, foi buscar o suporte majoritário desse perfil já mais local. E perdeu ele também. Ou seja, a Solana está sem fundo. Porque após ela perder esse perfil de volume local, seu suporte daqui, ela foi aqui no pump da notícia do Trump de ter pausado as tarifas, foi buscar lá acima, mas já foi rejeitado e caiu. Já está abaixo do suporte majoritário. E como eu falei para vocês que se a Solana não encontrasse de alguma forma suporte, ela viria buscar o quê? Os 80 mil. E é o que parece que vai acontecer. Que é exatamente essa linha aqui, ó. Podendo chegar até nessa outra linha azul aqui, vocês estão vendo, que mostra suportes majoritários. Olha. Então, entre 83 e 77, nós podemos ver o preço da Solana. Tá bom? Se a coisa não mudar. Abaixo de 80 é bear market para Solana. E o Ethereum, semelhante modo, abaixo de 1.400, como vocês estão vendo aqui, ó, 1.360 até 1.495, entre esse suporte majoritário e esse suporte majoritário aqui, abaixo dessas duas linhas aqui, é bear market para o Ethereum e está muito próximo. Mas abaixo tem muita liquidez. Todas essas linhazinhas roxas que vocês estão vendo aqui é liquidez. São longos que vão ser estopados caso o preço chegue nesses valores. E o SP500, infelizmente, teve esse pump por causa da notícia do Trump, mas foi um fake news, devolveu tudo e agora está atendendo para baixo. E no SP500, como vocês podem observar, ponto de controle local, resistência majoritária, suporte majoritário. Já foi perdido. Já estamos aqui. Já próximo do suporte majoritário que vem
desde, vamos ver, fevereiro de 2020, que é essa linha vermelha aqui, que antes era resistência, tá bom? Era resistência do bull market passado. Aqui foi o topo do mercado do bull market passado, de 2020 e 2021. Aqui foi o fundo do bear market, do bull market passado, que terminou mais ou menos em outubro de 2022, e de lá para cá foi um novo bull market. Então, aqui é a última linha de suporte para o SP500, antes de dizermos que entramos no bear market. E ela está exatamente lá. Perdendo esse nível dos 4.800, game over. Se por acaso a SP500 continue nessa tendência, venha aqui retestar e não conseguir ganhar esse nível aqui como suporte novamente, game over. É bear market e aí já não tem mais discussão. Tá bom, pessoal? Então, essa é a situação dos mercados hoje. Por isso que eu digo que o Fed precisa entrar numa situação realmente de emergência, como eles estão se reunindo hoje em emergência, e dar uma injeção de ânimo no mercado, porque caso isso não aconteça, a tendência é de baixa. E está cada vez mais próximo de nós declararmos sim o bear market. Tá bom, pessoal? Mas ainda não podemos declarar isso, porque não chegamos nesse nível ainda. Mas que está próximo, está. Se a coisa não mudar, como eu falei nos vídeos anteriores, uma corte de juros, impressão de dinheiro, injeção de capital, o M2 supply continuar subindo, dificilmente teremos novas altas. Mas ainda existe possibilidades. Não vou falar esperança, porque não existe esperança em análise gráfica, em trade, em investimento. Existem possibilidades. A maior possibilidade ou probabilidade de alta ou de baixa. Hoje, a maior probabilidade é de baixa até que haja uma intervenção do Fed e mude tudo isso. Até que o Trump mude o seu tom quanto às tarifas. Porque essas tarifas prejudicarão muitas empresas americanas que importam muitos produtos para a confecção, a construção dos seus próprios produtos. E com esses produtos vindo com tarifas, se tornam os seus produtos que são vendidos mais caros. Produtos mais caros diminui o volume de venda e com isso as empresas entram em crise. Tá bom? Então eu acredito sim que esse cenário apocalíptico todo é temporário, porque não é sustentável a longo prazo. As empresas vão sofrer, os consumidores vão sofrer com as altas dos preços, e com isso vai haver uma quebra generalizada do mercado. Muito pior que um bear market é uma recessão. E o caminho que o Trump está tomando gera recessão no mercado. Então, que ficamos claro quanto a isso, esses cenários precisam mudar para que a coisa possa melhorar. Então, hoje o Fed está se reunindo. E o que mais que nós temos para essa semana? Nós temos segunda-feira nada de muito importante. Terça-feira, nada de muito importante. Já na quarta-feira, dia 9, temos o FOMC Meeting Minutes. E aqui, na quarta-feira, no Minutes, é onde o Fed pode anunciar cortes de juros, impressão de dinheiro, onde a coisa pode reverter na quarta-feira. Atento,
Quarta-feira, 3 horas da tarde, horário de Brasília. Já na quinta-feira, nós temos o Core CPI, mês over mês, mês sobre mês e ano sobre ano. Dados da inflação, que vai mostrar se continua-se ainda na tendência de baixa ou de alta da inflação. Tá bom? E nesse mês over mês aqui, mês sobre mês, já deve começar a refletir o impacto das tarifas do Trump, o que é um dado muito positivo. Porque se no mês sobre mês, porque nós já vamos falar aqui do mês. Não, ainda não. Provavelmente não. Porque nós vamos falar do mês de março sobre o mês de fevereiro. Mas em fevereiro ele já tinha começado a anunciar essas tarifas. Então, provavelmente já deve ter um reflexo parcial do impacto das tarifas do Trump nos preços dos produtos e da inflação. Então, se o mês sobre mês vier melhor do que o esperado, mostra que o impacto das tarifas do Trump foi não foi tão grave assim. Mas se ele vier bem pesado, pior do que o esperado, mostra que o impacto das tarifas do Trump está sendo sim muito gravoso para os ativos, para as empresas. Tá bom, pessoal? E aí o mercado vai agir de acordo. Então vamos aguardar quarta-feira e quinta-feira, porque esse cenário todo deve começar a se desenrolar na quarta e na quinta-feira, tá bom? Com a FOMC Meetings, o Fed possivelmente anunciando corte de juros e um estímulo no mercado com impressão de dinheiro, mas acompanhado com os dados da inflação de quinta-feira. Isso deve trazer um novo fôlego, uma nova visão para os investidores e possivelmente para os mercados voláteis, os mercados especulativos que são as ações e criptoativos. Tudo bem, pessoal? Como é que está o Fear and Greed Index, que é o medo e ganância? Da última vez, na sexta-feira, ele estava em 4 e hoje continua no 4. Ou seja, não mudou muita coisa, tá bom? E o medo e ganância dos ativos de cripto, mais especificamente do Bitcoin, está em 23, né? Está em 23, extremo medo. Já estivemos em 20, lá nos 76 mil, e agora estamos em 23, nos 74 mil. Tá bom, pessoal? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de ter, de transmitir para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, fortalecer a nossa comunidade. Deixe seu comentário. Caso você tenha alguma dúvida ou queira que eu traga algum conteúdo específico para você. Espero que você tenha tido um pouco mais de clareza sobre análise gráfica, como é que modo popular, a porca torce o rabo. É exatamente dessa forma que eu analiso os gráficos, essa é a minha metodologia, clara, transparente, simples, não precisa de muito auê, né? Tem um indicador muito bom, que é o Market Cipher B, que me ajuda com essas nuvens azuis, vermelha, verde, branca, né? Interpretando isso me gera um pouco mais de clareza quanto aos possíveis movimentos do mercado, tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Nos vemos na próxima, se Deus quiser, tá bom? Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.